Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e no vídeo de hoje eu quero fazer a minha resenha barra crítica a respeito do mais novo livro da autora J. Bree, que é o Broken Ties. Ele é uma sequência ao mesmo tempo que não é. Ele é listado no Goodreads como o sétimo livro de Broken Bones, né? Então é uma saga de 6 livros. Não vou ficar aqui enrolando, contextualizando, tá, gente? Porque eu quero ir direto pra resenha. Mas basicamente esse livro, ele é o sétimo livro, mas ao mesmo tempo ele não é bem uma continuação, porque na verdade ele é o primeiro livro, só que sobre o ponto de vista dos rapazes. Então, assim, eu nem sabia, gente, que esse livro estava sendo escrito, eu não sabia que ia ser lançado. De repente eu entrei nas páginas e as pessoas falando, gente, faltam alguns dias pro lançamento do livro. E eu fiquei tipo assim, oi? Como assim faltam alguns dias? E eu tenho que admitir pra vocês que eu devorei esse livro, gente. Eu li ele em pouquíssimo tempo. E eu vou ler alguns comentários aqui que as pessoas deixaram, mas no primeiro momento eu queria dizer que, assim, gente, é muito estranho quando você vai ler um livro sobre o ponto de vista de outro personagem. Então você já conhece a história principal, você sabe o que vai acontecer, o que aconteceu. Então, assim, ler de novo a mesma história pode ser muito chato, muito chato. Então eu acho que são pouquíssimos os autores que eu tenho lido que fizeram isso e fizeram muito bem. Um exemplo também que eu tenho que funcionou bem é de Crepúsculo do Sol da Meia-Noite. As pessoas elogiam muito, muito mesmo. Falam super bem, porque você já conhece a história do Crepúsculo, mas você vê pelo ponto de vista da Bella e de repente você vê pelo Edward. E por mais que seja a mesma história, você tem coisas diferentes ali às quais você é apresentado. E, gente, eu diria que é a mesma coisa que acontece aqui. Tipo assim, tem uma parcela, e aí é um motivo pelo qual eu daria talvez um pouco assim minha crítica negativa. Porque tem uma parcela, assim, uma parte que fica tão repetitiva algumas coisas, de tipo assim, cara, eu já sei isso. Eu já sei que o Norte se sente culpado e não sei o quê. Ai, porque eu sou perigoso e o meu poder vai prejudicar as pessoas e a sociedade, mas ao mesmo tempo, ai, porque se alguém mexer com ela, eu vou soltar os cães. E tipo assim, às vezes fica meio chato, porque isso fica muito repetitivo no livro, sabe? E não é nenhuma novidade, porque a gente sabe que ele se sente assim nos outros livros, né? No primeiro livro a gente não tem essa perspectiva, mas nos outros livros, como a gente já leu a saga, a gente sabe. Mas enfim, gente. Ainda assim, vejo com bons olhos esse livro, porque como eu falei, gente, foi muito bem feito, porque tem muita coisa que a gente não sabia, sabe? Tipo, eu acho que assim, é óbvio que dá margem pra ela inventar bastante coisa. Eu imagino que tem muita coisa que ela colocou aqui que, tipo, eu não acho que ela tinha pensado isso antes, tá, gente? Mas como, poxa, né, ela tem a liberdade de poder escrever a história sobre o ponto de vista de outros personagens, ela pode ali encher a linguiça dela e eu achei que ficou muito bom. E achei também que ficou muito bom também o fato de que ela consertou, vamos dizer assim, alguns buracos. Tipo, durante muitos anos, desde que o primeiro livro foi publicado, alguns fãs, isso me inclui, a gente lendo e relendo, a gente percebia que tinha algumas informações que não estavam batendo direito, ou informações assim que eram jogadas e não eram explicadas, como por exemplo, no primeiro livro, o Gabe tem um jogo que tá acontecendo, e aí a Oleander, não sei, a Ollie olha pro Gabe e ele tá recebendo um papel de alguém e ela não sabe quem é esse alguém, não sabe de quem é esse papel, a informação é jogada e depois esquecida no churrasco, ninguém nunca mais toca no assunto. E eu lembro de reler a saga inteira e pensando, ué, mas aquele papel do primeiro livro que o Gabe recebeu, tipo assim, do nada ali. Gente, nesse livro, finalmente a gente sabe o que que era, quer dizer, sabe mais ou menos, porque esse livro ele termina numa parte onde, tipo, não terminou ainda o primeiro livro oficial, sabe? Então, tipo, tem muita coisa que ainda não foi muito bem resolvido, mas pelo menos, assim, coisas que a gente considerava que fossem talvez brechas, coisas, detalhes que a autora deixou passar, ela retomou e ela explicou, tá? Inclusive tem uma outra cena, duas cenas que são bem emblemáticas, nossa, gente, bem podres, na verdade. Tem uma cena que a Oleander tá no carro com o Norte, eles acabaram de sair de um jantar, de um negócio assim com políticos. E
E ela pede pra parar na farmácia pra comprar remédio, só que com um tonzinho assim bem arrogante, sabe? E na perspectiva dela do primeiro livro, a gente fica bem puto, porque tipo, mano, ela tá menstruando, sabe? Ela não conseguiu parar pra poder comprar merda de um absorvente porque ele não comprou. Então, tipo, eu lembro de ler na perspectiva dela e ficar puta, sabe? Assim, com o norte, tipo, porra, custava ele parar ali na farmácia. E aí nesse livro a gente vê que sim, custava, porque eles estavam sendo perseguidos e a Hollander não percebeu. Então, tipo assim, tinha todo um esquema que tava rolando assim. Aí, de novo, gente, é coisa que eu acho que assim, que quando a autora escreveu o livro pela primeira vez, eu não acho que ela pensou em tudo isso, não, tá, gente? Mas como são coisas assim que ficou ali, eu acho que ela quis dar uma consertada até pra amenizar, assim, a imagem do norte em algumas situações. Então, tipo, ela colocou ali que realmente tem todo um contexto pra ele não ter parado e tal, né? Então, tipo assim, deu uma amenizada na imagem dele. E também a questão do Nox, porque tem uma cena que, tipo assim, meio que é uma coisa um pouco assim. É um abuso com consentimento. Não, não é um abuso com consentimento, mas é uma coisa muito. Um consentimento duvidoso. Tipo, é muito complicada essa cena. É uma das cenas, assim, que eu acho mais podre também da saga. É uma coisa que, tipo, tem muita gente que é fã do Nox. Eu confesso pra vocês, gente, que ele não é o meu favorito. Então, tipo assim, eu tenho muito rancinho dele por causa dessa cena. E a autora meio que tenta explicar o que aconteceu. Até porque, gente, eu vou dizer pra vocês, eu achava essa cena muito estranha. E aí eu não tenho certeza se foi uma falha da autora ou se ela fez de propósito. Porque assim, gente, o Nox não gosta de ser tocado, ele não gosta de. Ele nem gosta de chegar perto da Oleander. Então, tipo assim, essa proximidade deles ali forçada no corredor, pra mim foi muito esquisito, sabe? Tipo, era uma coisa que eu nunca tinha entendido direito. E aí a autora meio que joga de tipo. É que não era bem o Nox, era o Deus que vive dentro dele. A gente sabe que tem um Deus que vive dentro dele, né? A gente vai descobrir isso nos próximos livros e tudo mais. Mas, tipo, é meio curioso ver essa aparição do Deus tão cedo, né? Então, assim, é realmente. Gente, é muito diferente você ler na perspectiva de outras pessoas. Gente, agora eu vou ler alguns comentários de algumas pessoas aqui. Tem uma que deu uma nota de 2,5 estrelas. Ela fala assim: nossa, tem bastante coisa, não sei se eu vou ler tudo. Ela dá os parabéns para a autora. Ela fala que os livros são bem viciantes. Nossa, ela disse que apesar de ter humor na história e tal, ela não se importou com ninguém além do Nox. Não se importou nem um pouco. Ai, gente, tá vendo? O Nox tem muitas fãs e eu não sei por que ele tem tantas fãs, gente. Tantos fãs. Eu, pra ser bem sincera, por mais que eu tenha gostado do ponto de vista do Nox, eu acho que eu gostei do ponto de vista dos outros personagens. Principalmente, acho que do Atlas primeiro, porque assim, a gente não entende por que ele demora tanto pra ir pra faculdade, né? Que a Oleander tá. Eles começam a trocar mensagens, mas ele fala que não vai poder transferir ainda por causa de uma disciplina e não sei o que, não sei o que lá. Isso sempre me pareceu uma desculpa meio bosta, gente. E acho que também o fato de, tipo, mano, ele saiu da costa leste, onde ele morava, onde a família dele dominava, foi pra lá pra ficar com a Oleander. E, tipo assim, o pai não fez nada, a comunidade de lá cagou pra isso, sabe? Então, tipo assim, isso é explicado, né? Então a gente tem vários capítulos do ponto de vista dele, onde ele fala o que tá acontecendo lá onde ele tá. Tipo, ele quer ir logo pra onde a Oleander está, mas ele tá se precavendo com questões não só financeiras, mas também de informação. E meio que, tipo, ele faz uma coisa pra, tipo, ninguém ir atrás dele, por assim dizer. Então, eu achei uma explicação, de novo, gente, eu tô repetindo bastante isso, mas é a impressão que eu tenho. É uma explicação que faz sentido hoje em dia? É uma explicação que faz sentido hoje em dia. Eu acho que a autora pensou nisso na hora que ela estava escrevendo pela primeira vez. Eu não acho, mas enfim. Gente, eu vou pular esse comentário porque ela passa basicamente 4, 5 parágrafos só elogiando o Nox. Ai, nossa. Um comentário aqui que tem nota 5, a pessoa fala que amou a história, que quando leu pela primeira vez queria muito ver o ponto de vista dos caras através dos eventos e agora conseguiu isso. Tipo, ela cita essa questão, né? Nossa, o Norte foi mesmo um babaca insensível na ida da farmácia e tipo... Não, ele não foi um babaca insensível. Quer dizer, meio que foi, mas não foi. Teria sido fácil pra Jay Bree simplesmente nos contar o que aconteceu. Se aprofunda, temos novos inimigos. Gente, essa questão de novos inimigos.
É uma coisa, assim, também que eu achei muito fascinante na história, porque, assim, a gente já conhece a história, só que nesse livro a gente vê uma história muito maior, sabe? Tipo, a gente tem detalhes de como que é a guerra contra a resistência sem a Ollie. Porque, tipo, a partir do momento que ela revela que tem poderes, né, e começa a ajudar efetivamente na guerra, muda tudo a história, né? Eles falam, gente, antes da Ollie, a gente tinha uma taxa baixa de sucesso, a gente perdia muitas pessoas. E a gente ouve falar disso no livro, a gente tem uma dimensão, mas é que a gente vê, tipo assim, ao vivo em cores, sabe? Tipo, dá muito errado muitas coisas, então a gente vê o Griffon em ação, junto com todo mundo, eles perdendo pessoas, então assim, cara, e uma coisa também, tem o William, que é o tio, acho, né? É o tio do norte do Nox. Ele é citado na história original. Eu acho que nem foi no primeiro livro. Talvez, eu acho que. Gente, eu não lembro, porque como essa história nova, eu acho que ela para, tipo, na metade do livro original. Ela não vai até o final, né? Então, tipo, tem uma cena. Acho que é no primeiro livro, só que mais pro final. Que esse William morre, né? Gente, eu não vou nem falar letra de spoiler, porque esse livro já foi publicado, tá? E a gente não sabe quem é esse cara, a gente sabe que ele era como um tio, um pai ali pros meninos e tal. Só que a gente descobre que, tipo, parece que esse cara não era tão bonzinho assim quanto dizia, sabe? O Griffon não gosta dele, o Griffon tem uma sensação muito esquisita com ele. E nem o Nox gosta tanto assim, cara. O Nox fica meio assim, tipo. Então quem realmente gosta dele é o Norte. Então, assim. Gente, é muito esquisita. Uma coisa assim, sabe? Um personagem que era tão irrelevante antes. Vai mudar alguma coisa agora? Não. Porque de qualquer forma esse personagem morreu. Mas você saber que, tipo, mano, tem alguma coisa estranha com esse personagem e os outros personagens estão percebendo e ninguém fala. Tem muita coisa que aconteceu que a Ollie não sabia, sabe? Eu não sei se depois ela acaba sabendo, mas, tipo, no momento que a gente lê a saga, a gente não sabe. Então, assim, realmente, assim, muitas missões novas e coisas que acontecem que a gente não tinha no primeiro livro. Então, isso eu acho muito legal, gente. Tipo, é uma releitura do primeiro livro, mas com muita informação nova. Deixa eu ver o que mais aqui. Griffon e Atlas foram de longe os meus favoritos nesse livro. Neste, Norte, Nox e Gabe simplesmente detestam Ollie do começo ao fim. Aliás, a autora precisa encontrar outra maneira de descrever Nox. A palavra desdém foi usada para descrever sua expressão facial literalmente todas as vezes que ele aparecia na página. Isso não é um adjetivo atraente pra mim. Pra mim também não, cara. Por isso que eu acho que eu não consigo ser tão fã assim do Nox como as outras pessoas. Porque assim, pra mim, tipo, mano, ele simplesmente. Eu entendo os traumas, não sei o quê, mas nossa, cara. Chegava uma hora que eu ficava assim, meu Deus, que cara chato, sabe? O Norte tem as questões deles e tal. Gente, pra mim uma surpresa foi o Gabe, sabe? Tipo, eu sabia que ele tinha algumas situações com a Ollie desde o início, mas você vê, assim, tipo, não é que ele tratou. Tá, ele meio que tratou ela mal, mas também não é como se ela tivesse tratado ele bem, né? Então você vê que ele tá preocupado com a família, com a mãe, ele se sente sozinho, ele tem baixa autoestima. Tem várias questões ali que, tipo, eu entendi um pouco mais ele, vai, gente. Principalmente quando o Atlas chega. E aí ele fica tipo assim, nossa, o Atlas chega e ela é toda corações com ele. E eu que tô aqui, ela meio que caga pra mim, né? Então, assim, acho que é isso. Deixa eu ver. O que mais? Havia muita conversa sobre planejamento de guerra e resistência entre os planejamentos masculinos. Basicamente não há romance. Gente, eu senti isso também. Não tem muito romance. A Ollie quase não... Tipo assim, ela aparece, mas não tem tanto diálogo direto com ela, sabe? É meio esquisito isso. Tipo, ela realmente vira um personagem, assim, bem secundário. Deixa eu ver... O que mais? Gente, eu acho que basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente. Gabe, a vida familiar dele me deixou muito triste. Cara, tipo, e eu acho que também eu dou uma passada de pano muito grande pro Gabe, gente, porque ele tem a mesma idade que a Ollie. Ele perdeu a família dele na mesma idade que ela, sabe? E então, assim, ele também tem vários tipos. Todo mundo ali tem trauma, né? Mas ele, olha, esse aqui, Nox arruinou esse livro. Ai, gente.
Ai, tinha mais alguma coisa que eu queria falar e eu esqueci. Tem que lembrar o que eu esqueci, gente. Ah, gente, tem uma coisa também. Eu acho que eu fiquei. Eu sabia que tinha divergências entre o grupo. E quando eu falo grupo, por exemplo, o Griffon, o Nox, o Norte e o Gabe, eu acho que os quatro sempre foram um time mais fechado, assim, sabe? Principalmente o trio: Griffon, Nox e Norte. Mas eu sabia que tinha divergências, mas você vê nesse livro que, assim, cara, eles estavam totalmente brigados, assim, tipo, um negócio meio, tipo, o Gabe e o Griffon têm uma relação até que muito boa. Parece, assim, uma coisa mais de irmão mais velho, sabe? Com o irmão mais novo. Eu senti muito isso. Agora, tipo, o Griffon com o Nox, basicamente, tipo, eles eram melhores amigos e de repente, ó, foda-se, meu amigo. Antes você bebia comigo, agora foda-se. Então, tipo assim, é muito nítido que eles estão brigados, eles estão discutindo. O Griffon, por mais que ele não transmita isso, né? Eles sempre tiveram essa coisa de, tipo, na frente dos outros, nós somos um grupo forte, unido. Agora, entre a gente lava a roupa suja entre a gente, né? E você vê que, assim, que o Norte e o Griffon batem de frente várias vezes, sabe? Tipo, em várias questões. Eles não concordam com a forma de tratarem a Ollie e tudo mais. Nossa, gente, foi meio assim. Fiquei, gente, para com isso. Vocês são amigos, vocês são família. Foi meio estranho ver tudo isso. Mas é isso, gente. Basicamente, minha resenha barra crítica. Recomendo super a leitura. Pra quem não conhece a série, eu recomendo que leia pelo ponto de vista da Ollie, tá? Porque eu acho que começar com ela e depois vir pra cá é melhor. É isso, então. Um beijo, até o próximo vídeo.